Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila da disciplina de História. Hoje estaremos dando continuidade no tema período regencial. Além desse vídeo, pessoal, eu vou estar enviando para vocês esse roteiro de atividades, tá? Onde vocês podem encontrar um pequeno resumo do que nós vamos conversar hoje, além das questões que eu vou pedir para vocês no final do vídeo, né? Estarem respondendo no caderno de vocês e enviando fotos para o e-mail da turma. Antes de nós nos aprofundarmos no tema de hoje, vamos estar relembrando aí, então, o que vem a ser o período regencial. Como a gente viu na aula passada, né, o período regencial ocorreu entre 1831 a 1840, tá? Esse período, pessoal, ele é o período entre o primeiro e o segundo reinado, tá? Até 1831, Dom Pedro I era o imperador do Brasil. Porém, o seu governo ele foi marcado por diversos fatores que descontentaram o imperador Dom Pedro I. Dessa forma, ele abdicou, ele largou o trono, não queria mais governar o Brasil. Quem assumiria então, né, consequentemente, seria seu filho, Dom Pedro II. Porém, né, Dom Pedro II não pôde assumir o trono, pois na época ele tinha apenas 5 anos de idade, tá? Dom Pedro II só poderia assumir em 1844, quando ele ia completar seus 18 anos, tá? Durante, então, o período de 1831 a 1840, o país ele possui, então, governos regentes, ou seja, são governos aí em que tem um tempo determinado, tá? Porém, né, Dom Pedro II não esperou até 1844 para assumir o trono, né? Quando ele tinha 16 anos, né, o Império sofreu com o que ficou chamado como um golpe parlamentar, tá? E assumiu o trono, né? Ou seja, ele assumiu o trono antes de completar seus 18 anos. Ainda muito jovem, com 16 anos, Dom Pedro II assumiria então o Império. Essa imagem aqui retrata, né, Dom Pedro II, ainda muito jovem, tomando posse aí, então, do seu trono, tá? Bom, dando continuidade, né, eu vou pedir para vocês abrirem a página 305 da apostila de História, tá? Onde nós estaremos realizando a leitura em conjunto. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando pela apostila de vocês, tá? Movimentos de contestação. Bom, aqui é um breve resumo do que vem a ser um movimento de contestação. São formados por iniciativas de luta por melhores condições de vida, pela garantia de direitos e também contra o autoritarismo dos governantes. Os movimentos de contestação podem envolver revoltas, lutas armadas, protestos, manifestações, boicotes, entre outros atos políticos. Enquanto o governo do país era disputado por diversos grupos políticos, as condições de vida da maioria da população continuavam péssimas. Diante dessa situação, durante o período regencial, ocorreram diversos movimentos de contestação contra o governo central em várias regiões do país, cujo ponto em comum era o descontentamento com as medidas adotadas pelos governantes, quase sempre autoritárias. Conheça a seguir alguns dos movimentos. Bom, a gente vai estar começando a falar então sobre os movimentos de contestação, tá? Esses movimentos, eles são, resumidamente, né, quando a população está descontente, tá, com alguns atos dos governantes e de alguma forma eles expressam o seu descontentamento, tá? Seja então através de lutas, protestos, manifestações, entre outras formas. A gente pode ver aqui então, né, que durante o período regencial o povo não estava muito contente, tá? E então foi quando ocorreu então alguns movimentos de contestação. Ainda na página 305, o movimento de contestação que a gente vai conversar hoje é sobre o Levante dos Males. No período regencial, a Bahia era a província com a maior população de africanos e mestiços escravizados, muitos deles de religião muçulmana. Na época, qualquer religião não católica era proibida no Brasil.
Mas como os escravizados muçulmanos sabiam ler e escrever em árabe, eles conseguiam praticar sua religião em segredo, comunicando-se sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras. Foi nesse contexto que os malês, como eram chamados os escravizados muçulmanos, organizaram um levante entre os dias 24 e 25 de fevereiro de 1835, envolvendo centenas de africanos e afrodescendentes, escravizados e ex-escravizados. A revolta foi planejada com antecedência, anotada pelos conspiradores em árabe e amplamente divulgada sem que as autoridades desconfiassem. No dia do levante, armados com facas, espadas e lanças, os rebeldes lutaram contra os soldados do governo. Seu objetivo era libertar os escravos e modificar a situação de exploração e preconceito em que viviam. No entanto, os malês foram delatados e, com isso, os soldados conseguiram organizar suas forças em maior número do que os revoltosos e detê-los. Dezenas de malês morreram em combate, muitos ex-escravizados foram deportados para a África e a maioria dos revoltosos foi duramente punida e obrigada a retornar ao cativeiro. Bom, o levante dos malês, né, foi então um movimento de contestação, né, ou seja, a população, né, os malês, eles não estavam contentes com algumas medidas do governo, tá? Como, por exemplo, proibir eles de seguirem sua própria religião, né? Porém, né, como eles falavam em árabe, eles conseguiam aí exercer sua religião sem que o governo descobrisse, tá? Descontentes, então, eles se organizaram e eles iam se rebelar contra o governo. Porém, né, no dia em que eles iam se rebelar, né, o governo ficou sabendo desse ataque que eles iriam realizar e conseguiram se organizar para se defender desse ataque. Ou seja, eles se organizaram com mais soldados ainda. Dessa forma aí, o levante dos malês acabou então sendo derrotado, tá, pelos soldados do governo. O objetivo então, né, dessa revolta era a busca da liberdade, né, o direito de viverem como eles quiserem, exercer sua religião e tudo mais, né. Porém, né, foi tudo água abaixo. Eles conseguiram se organizar, né, pois eles falavam e escreviam em árabe, então os soldados nem desconfiavam do que estava acontecendo, tá? Mas eles foram delatados, ou seja, alguém foi lá e dedurou eles para o governo. E o governo foi lá, então, se preparou e derrotou, então, o levante dos malês. Bom, agora eu vou pedir para vocês retornarem ao roteiro de atividades, tá? Onde vocês têm 3 questões. Vou pedir para vocês, por favor, responderem no caderno de vocês. E depois disso, tirarem fotos e enviarem no e-mail da turma. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.